A Igreja Católica é uma das mais antigas e poderosas instituições do mundo. Criada há 2000 anos, ela surgiu de um homem que não foi Jesus e cresceu até ser dona do mundo. Mas para isso, sua história foi marcada com mortes, traições, roubos, pecados e até mesmo associação com algum dos piores vilões da nossa história. E nesta nova série do canal, nós vamos contar esses segredos e mostrar o que eles querem esconder, mostrando que a maior instituição religiosa do mundo também é uma das mais ricas, possuindo tantas coisas que poderia mudar o rumo do planeta com o seu dinheiro e a sua influência. Além disso, falaremos sobre as figuras que moldaram a Igreja, os papas. Contaremos o que alguns desses poderosos homens fizeram para conseguir o poder e todas as loucuras que fizeram para mantê-lo, indo além de assassinatos de concorrentes até a união com nazistas, fascistas, maçons, iluminatis e satanistas. Então, se você quer desvendar os segredos mais obscuros destes 2000 anos de história da Igreja Católica e todo o seu poder, não deixe de acompanhar esta nova série. Hoje começaremos com o seu início. Poucas pessoas conhecem a verdadeira história do surgimento da Igreja Católica e do seu vasto poder. Depois deste vídeo, você vai aprender a diferenciar o verdadeiro cristianismo da Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica não é cristã se formos levar ao pé da letra as palavras ditas por Jesus Cristo registradas nos Evangelhos. Das religiões que se intitulam como cristãs, a Igreja Católica é a que mais fica distante do verdadeiro Evangelho deixado por Cristo. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. O lado obscuro da Igreja Católica. Capítulo 1. O começo. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Baseando-se neste versículo que se encontra em Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, os primeiros católicos apostólicos romanos fundaram o catolicismo, o que é bem diferente da igreja primitiva fundada pelos apóstolos de Cristo. A igreja primitiva tinha o intuito de levar a palavra de Deus, e a Igreja Católica tinha o interesse de politizar a fé e controlar a população para beneficiar o Império Romano. Assim surgiu a Igreja Católica, uma espécie de primeiro Papa, que segundo eles foi o apóstolo Pedro, mas estudando o cristianismo, sabemos que Pedro nunca foi Papa e que ele nunca fundou a Igreja Católica. Durante muitos anos, a Igreja era apenas um conjunto de ensinamentos de Cristo e não uma instituição oficial, pois Roma não tinha essa religião como verdadeira. Inclusive, Roma perseguia e matava os cristãos,
oferecendo os cristãos a leões, entretendo o povo nas arenas, matando milhares e milhares de pessoas inocentes que apenas professavam a sua fé a Cristo. Mas no ano de 312, os problemas romanos eram muitos e o imperador resolveu oficializar o catolicismo. Assim, Constantino se utilizou da nova religião para tentar unificar seu povo. Não que ele realmente acreditasse nela, mas ele viu o poder que o cristianismo tinha para influenciar e dominar as mentes. Constantino, o Grande, entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Contudo, fica em aberto a seguinte questão: será que ele teria feito isso por pura devoção ou fora apenas uma jogada política? Constantino, antes de se tornar cristão, era um homem devoto inicialmente ao culto dos deuses romanos, que para o cristianismo são demônios camuflados de seres extraordinários, mas não passam de anjos caídos que enganam as pessoas. A conversão do imperador romano Constantino é considerado o fato mais emblemático na história do cristianismo, depois dos relatos bíblicos. Como decorrência desta suposta conversão, em 313 ele assinou um decreto conhecido como Edito de Milão, na qual a religião, sugerida a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, deixou para trás os tempos de clandestinidade no Império Romano. Porém, o reconhecimento como a religião oficial do Império só viria a acontecer mais tarde. Além disso, a promulgação do edito serviu como pontapé inicial para a Igreja de Roma, aos poucos, alcançar a primazia religiosa que a sustenta até hoje. A explicação para esta suposta conversão do imperador Constantino é que antes de uma das inúmeras batalhas, ele teve um sonho durante a noite, e neste sonho, ele viu uma cruz, e nesta cruz estava escrito as seguintes palavras: sob este símbolo vencerás. Na manhã seguinte, ele ordenou que fosse pintada uma cruz em todos os escudos dos soldados e a batalha resultou numa esmagadora vitória do seu exército. A partir daquele momento, Constantino passou a se confessar cristão, sendo esta a razão, inclusive, para a cruz se tornar o símbolo do cristianismo. Não sei se você já percebeu, mas o símbolo do cristianismo é a arma que foi usada para matar o seu criador. Isso é no mínimo estranho, não acha? Entretanto, a despeito desse relato, não me convenço que houve uma sincera conversão da parte do imperador Constantino. Me parece que ele enxergou no cristianismo um meio de consolidar o poder, já que após a vitória na citada batalha, ele se convertera no único soberano do lado ocidental do império, e os cristãos formavam um único grupo que não o via como seu Senhor Supremo. Os cristãos daquela época não acreditavam na conversão sincera do imperador Constantino, sem esquecer que grande parte dos cristãos daquela época preferiam a morte a ter que participar de rituais não cristãos, muitos pagando com a própria vida por tamanho crime, entre aspas. Esses mártires, como ficaram conhecidos, morriam por amor à causa, o que certamente deixava os integrantes do alto comando romano, bem como o próprio imperador Constantino, perplexos diante de tamanho nível de entrega e fidelidade. Como controlar um povo que não tem medo de morrer? Como ameaçá-los para que obedeçam às suas ordens e decretos? Foi com este questionamento que o Império Romano criou a estratégia de se apossar do cristianismo. Acredita-se que foi daí que surgiu o velho ditado: se não pode com eles, junte-se a eles. Assim surgiu o que conhecemos como catolicismo, e por conta deste domínio de Roma sobre o cristianismo, veio o nome que perdura há mais de 2000 anos: Igreja Católica Apostólica Romana. Você já deve ter se perguntado, por que o nome católica? Bem, vamos explicar. A palavra católico vem do grego católicos, que quer dizer para todos, ou algo universal. Ela ganhou este nome porque o imperador romano
aplicou um decreto que obrigava todas as pessoas a se converterem à Igreja Católica. Quem não se tornasse católico era perseguido, preso ou morto. Afinal, controlar uma única religião era mais fácil. Vale ressaltar ainda que um antigo historiador chamado Políbios, certa vez ao analisar as crenças gregas e romanas, ao final concluiu que os romanos tendiam a praticar menos iniquidades do que os gregos, pois acreditavam na existência do inferno. Diante destes fatos, Constantino, como grande estrategista, provavelmente entendeu que, uma vez controlando esta religião, teria sob suas ordens um excelente contingente humano, isto é, o cristianismo lhe seria muito útil, ainda que sinceramente não acreditasse nele. Constantino interviu nas doutrinas que se aplicavam dentro do cristianismo católico, o que ajudava diretamente o controle das massas pelo Império Romano. Enfim, a conversão de Constantino provavelmente não ocorreu, lembrando que o seu batismo se deu apenas em seu leito de morte. Ele apenas enxergou na crescente religião um instrumento para unir o império que já dava sinais de muito desgaste. O imperador Constantino apenas usou o cristianismo para fortalecer os seus ideais e o seu poder. No frigir dos ovos, podemos dizer claramente que a Igreja Católica foi criada por um imperador romano que não entendia nada sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Com essa legalização, a Igreja Católica começou a ganhar forma, pois deixava de ser ilegal e agora fazia parte do Império. Rapidamente, o seu poder e influência cresceram a tal ponto que o próprio imperador estava descontente com a religião e se metendo em seu estado, e acabou recebendo uma carta do Papa Gelácio que dizia: existem, Augusto Imperador, dois poderes principais que governam o mundo, a autoridade dos bispos e o poder real. Dentre eles, o poder sacerdotal é muito mais importante. Traduzindo, o imperador romano criou um monstro que poderia engoli-lo vivo. Naquele tempo, o poder religioso tinha mais capacidade de dominação do que o poder político. Durante séculos, a Igreja Católica floresceu junto com o Império Bizantino. Porém, quando as coisas começaram a ficar ruins devido a muitas batalhas contra bárbaros, a Igreja viu que talvez fosse a hora de buscar novos aliados, e sem pensar duas vezes, ela traiu as mesmas pessoas que a haviam criado como uma instituição legítima. Dessa maneira, no século VIII, a Igreja se aliou a Pepino, monarca franco, que comandava as regiões que depois se tornariam a França. Assim, a Itália foi invadida e as terras conquistadas por Pepino foram doadas à Igreja Católica, que se tornou um reino independente e com grande poder. A Igreja Católica comemorava, pois não dependia mais de Roma e de nenhum governo paralelo. A Igreja Católica agiu como uma prostituta interesseira, se deitou com o imperador romano e depois o traiu com um dos seus piores inimigos para conquistar o seu espaço. Anos mais tarde, no reinado de Carlos Magno, o Papa Leão III proclamou o monarca como imperador do Ocidente, deixando Constantinopla furiosa e também amedrontada. Agora a Igreja Católica não é mais apenas uma religião pregando sua palavra para pessoas, e sim uma instituição poderosa, possuindo grandes terras e influências sobre o principal imperador daquele tempo. Além disso, ela era capaz de coroar e tirar coroas de reis, o que lhe deu poderes políticos maiores do que qualquer outro reino ou império. Parecia que nada poderia deter a poderosa Igreja com suas terras, riquezas e influências, mas estava para surgir um inimigo à altura, uma nova religião que poderia abalar os alicerces da Igreja Católica: o islamismo. Veremos essa história de calamidade e morte de milhares de pessoas, inclusive de muitos inocentes, no próximo episódio de O Lado Obscuro da Igreja Católica, capítulo 2.
A Maldita Guerra Santa. Não perca o próximo vídeo da série. Guerra e derramamento de sangue em nome da fé. As cruzadas têm dado origem a discussões mais frequentes contra a fé cristã. A Igreja Católica promoveu uma terrível matança numa guerra absurda contra a religião islâmica. Alguns terroristas muçulmanos chegam a afirmar que os seus ataques terroristas de hoje são uma vingança por tudo aquilo que os cristãos fizeram nas cruzadas. Então nos perguntamos, o que será de tão terrível que aconteceu no período das cruzadas? A maioria das pessoas envolvidas nas cruzadas não eram realmente cristãos, apesar de afirmarem que eram. O nome de Cristo foi abusado, mal usado e blasfemado pelas ações de muitos cruzadores. Muitos inocentes que não eram católicos pagaram com a própria vida nesta guerra promovida por interesses obscuros dos papas. Crianças e velhos mortos, mulheres estupradas e exterminadas por pessoas que representavam a Igreja Católica. O cristianismo católico não é a única religião com um passado violento, mas com certeza foi a que mais matou. As ações dos que se chamavam cristãos durante as cruzadas foram simplesmente macabras. Não há uma justificação bíblica para conquistar territórios, assassinar cidadãos e destruir cidades em nome de Jesus Cristo. Mas como o conhecimento das escrituras sagradas da Bíblia eram restritas somente aos líderes da Igreja Católica, os cristãos verdadeiros que foram para as cruzadas não tinham como saber que de santa essa guerra não tinha nada. As cruzadas eram brutais e perversas. Muitas pessoas foram forçadas a se converterem ao cristianismo católico. Se elas se recusassem, acabavam sendo assassinadas. A ideia de conquistar um território através de guerra e violência usando o nome de Cristo foi a pior heresia inventada pelo catolicismo romano. Muitas das ações que aconteceram durante as cruzadas eram completamente contrárias a tudo que a fé cristã realmente representa. Depois de assistir a este vídeo, você vai se questionar: quem matou mais? O nazismo na Segunda Guerra ou a Igreja Católica nas cruzadas? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. O lado obscuro da Igreja Católica. Capítulo 2. A Maldita Guerra Santa. Como vimos no capítulo anterior da série, a Igreja Católica ela foi fundada simplesmente para representar interesses políticos de Roma, pois acreditava-se que com a religião se dominaria as massas com mais facilidade. E como tudo que começa errado sempre termina errado, a Igreja Católica acabou traindo o próprio império que a levantou e a deu poder. O catolicismo se tornou mais forte e mais influente do que o próprio Império Romano, o colocando abaixo dos seus pés, e agora ela representava os seus próprios interesses. A Igreja Católica, que no início era formada por alguns pobres homens pregando a palavra de Deus, agora era uma poderosa instituição capaz de coroar e derrubar reis, sendo dona das vastas terras e riquezas enormes. Assim, nos meados do século XI, ela era imbatível
e nada temia. Porém, um novo inimigo surgiu para ameaçar o seu reinado. A religião muçulmana, que surgiu por volta do século VII, vinha crescendo de maneira rápida, agregando cada vez mais fiéis e conquistando muitas terras, que iam da Espanha até a Índia. Vendo isso, a Igreja Católica resolveu tomar alguma atitude e assim surgiu o que todos conhecemos como a Primeira Cruzada. As cruzadas eram milícias armadas da Igreja Católica. A Igreja chamava as cruzadas de Guerra Santa, mas nada mais era do que a tentativa de diminuir a força da nova religião vista como inimiga pelos líderes católicos da época. Por isso, várias desculpas para tal guerra foram dadas, tendo como principal a retomada da cidade de Jerusalém. Contudo, os interesses por trás das batalhas eram muito maiores. No ano de 1095, sob as ordens do Papa Urbano II, os europeus armaram-se e foram para a Guerra Santa em nome de Deus. Para que estes exércitos cristãos fossem armados, a Igreja contou com o apoio dos nobres sem terra e das populações marginalizadas do mundo feudal. Uma parte expressiva dos exércitos cruzados eram formada por cavaleiros e ex-servos que buscavam dominar as terras dos povos orientais. Acreditando que cumpriam uma determinação divina, homens, mulheres, crianças e idosos se voluntariaram a fazer parte do exército religioso da Igreja Católica. Muitos acreditavam que, dando sua vida por esta guerra, garantiriam um lugar no céu. A Igreja Católica sempre inventou mentiras absurdas para controlar as pessoas. Foi assim que ela vendeu supostos terrenos no paraíso no período medieval. E assim começou um dos maiores e mais prolongados confrontos religiosos da história. Foram quase 200 anos de guerra entre católicos e islamitas. De um lado, cristãos acreditavam que, matando em nome de Deus e da Igreja, iriam garantir um lugar no céu e estariam fazendo a vontade do Senhor. Do outro lado, pessoas que cresceram acreditando que matar em nome de Alá era um ato divino, estavam indo para a guerra com sede de sangue católico. Nem os líderes muçulmanos, nem os papas sofreram nada, apenas pessoas humildes e pobres em sua grande maioria foram para a guerra morrer por uma causa totalmente sem sentido. Com o passar do tempo, os comerciantes também tiveram grande interesse na formação dos exércitos cruzados. Diversos mercadores das cidades italianas, como Gênova e Veneza, financiaram as cruzadas com o objetivo de controlar as rotas comerciais terrestres e marítimas que davam acesso às especiarias orientais. Em meio a estas motivações socioeconômicas, percebemos como a forte influência religiosa exercida pela Igreja foi capaz de mobilizar milhares de indivíduos. Durante 4 anos de grande derramamento de sangue, a Igreja Católica conseguiu assumir o controle sobre Jerusalém e a Terra Santa, o que acabou trazendo ainda mais batalhas, pois os muçulmanos queriam as suas terras de volta. A Igreja agora era um poder econômico, territorial e bélico maior do que muitos reinos europeus. Todo esse poder começou a transformar a instituição religiosa, que deveria apenas pregar a palavra de Deus, em uma monarquia comandada por tiranos mesquinhos. Quando o movimento cultural do Renascimento atingiu a Europa, os papas eram os principais compradores de arte, contratando os melhores artistas, como Michelangelo e Rafael, para pintarem suas obras. Além disso, os papas esbanjavam em tudo o que faziam, mostravam que naquela época a Igreja nada mais era do que uma monarquia como outra qualquer, onde poucos comandavam tudo e tinham todos os bens, e muitos nada tinham e morriam trabalhando para sustentar seus reis, ou papas no caso da Igreja. Os papas, que deveriam ser os principais representantes de Deus na Terra, agora eram corruptos e tinham diversas amantes, e alguns eram tão violentos que
que até mesmo os reis temiam. A Igreja Católica havia perdido totalmente seu propósito e, como se não bastasse, ela ainda iria criar algo que ia usar contra seus inimigos em um dos movimentos mais cruéis da história. Ela criou um tribunal para julgar seus inimigos, no qual eles não poderiam se defender. A Inquisição. Veremos essa história de julgamentos injustos e terríveis sentenças de morte em nome de Deus no próximo capítulo de O Lado Obscuro da Igreja Católica, a Diabólica Santa Inquisição. Não perca o próximo vídeo da série. Matar em nome de Deus. Essa era a frase dita por católicos na Idade Média que se autoafirmavam representantes de Cristo. Tortura para a purificação da alma, execuções por pecados de heresia, bruxaria e adultério. O sangue de Jesus não foi o suficiente para eles. O catolicismo era como um vampiro, cuja sede nunca se acabava. Matar para salvar as almas do pecado ou para ser temida e alcançar grandes poderes políticos. A Santa Inquisição foi a prova de que a Igreja Católica matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Este é o terceiro capítulo da creepsérie mais polêmica da internet. Católicos se ofendem, mas o intuito deste documentário é mostrar somente a verdade. Não apresentamos aqui um conto de fadas. São fatos históricos que influenciaram de maneira gritante toda a humanidade. Portanto, se você é católico, saiba que o intuito não é te ofender. Este vídeo não é aconselhável para católicos fanáticos ou para pessoas que não gostam de ouvir opiniões contrárias às suas. Vocês estão preparados? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. O Lado Obscuro da Igreja Católica, capítulo 3, a Diabólica Santa Inquisição. A igreja, que no início era uma instituição de fé, havia se tornado um grande reino envolvido na política. Ela resolveu criar uma arma que poderia ser usada contra qualquer um, sem nem ao menos eles terem a chance de se defender. Assim surgiu a temida Inquisição. A Inquisição, ou a Santa Inquisição, foi uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média pela Igreja Católica para condenar todos aqueles que eram contra os seus dogmas, fundada pelo Papa Gregório IX. Essa nova parte da Igreja nada mais era que um tribunal feito para julgar os hereges, pessoas que aos olhos da Igreja havia cometido pecados. No início parecia algo nobre, afinal, eles queriam manter as pessoas na linha, seguindo a palavra de Deus. Mas em pouco tempo, todos notaram a verdadeira face desse monstro criado pela Igreja Católica para perseguir os supostos pecadores. Estabelecida em 1184, a Inquisição teve um dos seus principais trabalhos focado na perseguição aos cátaros, uma seita que divergia da Igreja Católica e estava conseguindo muitos seguidores. Você se lembra do capítulo anterior dessa série? Qual foi o verdadeiro motivo para se acontecer as Cruzadas e a Guerra Santa?
A Igreja Católica se levanta contra todo aquele que prega uma ideia diferente e começa a crescer em número de seguidores. Então, os acusando de heresia, mandou matar todos como pecadores e até uma pequena guerra foi feita contra eles. A Inquisição também perseguia qualquer um ou qualquer coisa que fosse considerada ruim pela Igreja, assim como livros que eram proibidos e quem os lesse, vendesse ou tivesse qualquer envolvimento seria condenado à morte sem defesa. Além disso, a Igreja obrigava as pessoas a entregarem qualquer herege que conhecessem, e muitos usaram isso para matarem os seus inimigos, os acusando de heresia e assim os vendo queimar na fogueira pelas mãos da Igreja. Conta-se que certa vez, mais de 1.500 pessoas foram injustamente queimadas. Particularmente eu não tenho dúvida disso, pois foram denunciadas por inimigos e como não haviam maneiras de se defender, acabaram mortos. A Inquisição, quando recebia uma denúncia de heresia, simplesmente torturava o suposto herege até ele confessar seu pecado e na grande maioria das vezes a pessoa não tinha feito nada de errado, mas dizia que sim. Para acabar com o sofrimento da tortura, milhares foram mortos em todo o mundo injustamente. Não eram apenas os divergentes da Igreja que sofriam com a Inquisição. Qualquer pessoa que ameaçasse o poder dos papas era acusado de heresia e morta pela Igreja, mesmo que fosse devota ou uma santa. Isso não interessava mais. Tudo estava focado no lado político das ações. Por esse motivo, a Igreja, com medo de um dos seus maiores e mais poderosos aliados, resolveu acabar com eles e realizou uma manobra macabra contra homens que eram 1000 vezes mais santos do que qualquer papa da época. Assim aconteceu um dos maiores golpes de traição que marcou o mundo até hoje e é motivo para discussões. Em 1710, em seu leito de morte, um respeitado sacerdote da Igreja Católica, arrependido de tudo que fez, confessou que muitos padres ameaçavam mulheres dentro da igreja para que fizessem sexo com eles. Caso contrário, seriam entregues à Santa Inquisição. Portanto, se um sacerdote ameaçasse uma mulher, dizendo que ele iria mentir sobre ela aos oficiais da Santa Inquisição, ela sabia o tipo de tortura e morte que a esperava. O sacerdote poderia provavelmente delatar a mulher aos inquisitores como bruxa. Os inquisitores tratavam as mulheres acusadas de bruxaria com especial deleite, júbilo e atenção. Matar não era o bastante. Era preciso fazer a vítima sofrer para que, segundo eles, a alma fosse purificada. Veja agora alguns métodos de tortura usados pela Inquisição. Medieval esfola. A esfola consistia na remoção da pele do corpo. Geralmente era feita uma tentativa de manter a parte removida da pele intacta. A serra. A vítima era amarrada de cabeça para baixo. O sangue descia para o cérebro. Isso abrandava a perda de sangue, uma forma de humilhar ainda mais a vítima, dependendo da vítima e torturador. Essa tortura poderia demorar várias horas. Quando a confissão era necessária, a vítima era forçada a assistir a alguém ser sujeito a este método. Se ela não confessasse, ele seria lentamente cortado pela metade. Rato. Esse método de tortura consistia em forçar um rato passar através do corpo da vítima, geralmente os intestinos. Isto era feito da seguinte forma: a vítima estava completamente presa no chão, um rato era então colocado em seu estômago, coberto por um recipiente metálico. Quando o recipiente era gradualmente aquecido, o rato começava a procurar uma saída. Como não tinha para onde sair, a única alternativa era cavar o corpo da vítima e atravessar para o outro lado.
Medieval esmagador de joelho. Uma tortura terrível. Era usado principalmente durante a Inquisição. Este instrumento era feito para inutilizar permanentemente os joelhos da vítima. Trono da tortura. Existiam muitos modelos de cadeira. Todas elas tinham uma coisa em comum: pregos para perfurarem as costas, apoia-braços, assentos, pernas e descansa-pés. O número de pregos em uma dessas cadeiras variava de 500 a 1500. O estripador de mama. Utilizado como uma forma de punir as mulheres, o estripador de mama era uma maneira dolorosa e cruel para mutilar seios das mulheres condenadas. Veremos agora as piores formas de execuções realizadas pela Inquisição da Igreja Católica, cozido até a morte. O Tribunal da Santa Inquisição cozinhava as pessoas vivas dentro de um caldeirão. A vítima era introduzida no caldeirão, que depois seria aquecido. Dentro do caldeirão teria água, azeite ou mesmo sebo. Outro método alternativo seria a utilização de um recipiente mais raso e menos profundo que o caldeirão, estando a vítima parcialmente imersa, que seria literalmente frita até a morte. Morte na fogueira. Esta é uma das execuções mais terríveis e mais conhecidas da Santa Inquisição. A execução na fogueira tem uma longa história, como forma de punir a traição, heresias e casos de bruxaria. Na Idade Média, era comum serem executados nas fogueiras vários condenados simultaneamente, principalmente mulheres que eram acusadas de bruxaria. Este método de queimar pessoas vivas foi mais usado pela Inquisição espanhola, que com certeza foi o lado da igreja mais temido pelo mundo na época. Ao se falar Inquisição, as pessoas tinham medo, mas se falasse Inquisição espanhola, o medo se transformava em pavor, pois a Inquisição espanhola não fazia julgamentos, apenas aplicava sentenças. A Dama de Ferro, um caixão cheio de espinhos metálicos, do tamanho exato da vítima. O acusado era colocado dentro do caixão, que era fechado, e instantaneamente a pessoa morria. Existiam inúmeros métodos de tortura, que se fôssemos citar aqui, este vídeo teria aproximadamente umas 4 horas de duração, mas prometo fazer um vídeo exclusivo sobre os piores métodos de tortura já realizados na humanidade. Se a Igreja Católica se autoafirmava como seguidora de Cristo, fica a seguinte pergunta no ar: Jesus Cristo torturaria e mataria de maneira cruel todas as pessoas que fossem contra as suas ideias? Jesus Cristo condenaria à morte todas as pessoas que rejeitassem o Evangelho? Voltamos a reafirmar o que falamos no primeiro vídeo da série. Catolicismo é uma coisa e cristianismo é outra. Toda essa brutalidade não foi ordenada por Jesus Cristo ou está escrito na Bíblia. Tudo isso eram ordenanças dos papas, sobre os quais falaremos no próximo vídeo da série, O Lado Obscuro da Igreja Católica, capítulo 4, Os 7 piores papas da história. Não percam o próximo vídeo da série. O papado é uma instituição antiga que está encarregada de liderar e orientar a população católica mundial em suas vidas espirituais. Papa provém do latim uma palavra carinhosa para pai. É o bispo de Roma e, como tal, é o líder mundial da Igreja Católica Romana. O Papa é eleito pelo Colégio dos Cardeais e o seu posto é vitalício, ou seja, enquanto viver seu cargo eclesiástico é chamado de papado, e sua sede de Santa Sé. O Papa também é o chefe de Estado da cidade do Vaticano, uma cidade-estado soberana enclavada por Roma. A religião católica
acredita que Jesus designou São Pedro como pastor e rocha da igreja e os papas como seus sucessores possuem autoridade para governá-la. Hoje, vemos o Papa como uma figura cujo poder vem de sua capacidade de influenciar a direção do catolicismo e até do cristianismo como um todo. E, portanto, a opinião de mais de 2 bilhões de pessoas na Terra. O Papa exerce o poder de forma sábia através do simbolismo e da importância histórica do papado. No entanto, as coisas nem sempre foram assim. Após a difusão do cristianismo em todo o mundo ocidental, o papado tornou-se cada vez mais poderoso. Uma vez que os vários governantes e monarcas da Europa e do Oriente Médio começaram a se converter ao cristianismo, o Papa teve uma espécie de controle sobre vários reinos cristãos recém-convertidos. O grande cisma, que começou em 1053, dividiu o cristianismo efetivamente em 2, com o Papa tornando-se a figura mais importante da Igreja Católica com base na Europa Ocidental, e os cristãos do leste, que formavam a religião cristã ortodoxa, viraram as costas para o papado, pois perceberam que a Igreja estava dando mais louvor ao Papa do que ao próprio Jesus. Durante a maior parte dos próximos 1000 anos após o cisma, era o Papa católico que controlava e influenciava grande parte das atividades seculares, artísticas e políticas na Europa Ocidental, que foi rapidamente estabelecendo-se como o grupo mais poderoso de reinos e estados da Terra. Como o Papa tinha tanta influência em toda a região da época, é seguro dizer que ele era o homem mais poderoso do planeta. Naturalmente, o poder atrai a corrupção, e os papas do passado não eram tão misericordiosos e humildes. Alguns papas ganharam o poder através de manipulação política, corrupção e até assassinato. Uma apostasia total da própria fé, contradizendo tudo aquilo que eles sempre pregavam. Por mais que a Igreja Católica de hoje prefira fingir esquecer estes detalhes, a história da sede papal foi marcada por guerras e derramamento de sangue, o que contrasta muito com a posição política relativamente benigna do Papa hoje. Seria de fato benigna hoje? Neste capítulo 4 da série, você vai conhecer 7 desses papas que com certeza foram os mais malignos da história. 7 homens que envergonharam o nome da igreja. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. O lado obscuro da Igreja Católica. Capítulo 4. Os 7 piores papas da história. Nos capítulos anteriores da série, você viu o começo conturbado da Igreja Católica, as guerras promovidas em nome da fé, mas com interesses políticos obscuros, e o derramamento de sangue desnecessário, cruel e covarde da Inquisição, ordenada pelos papas, sob os quais marcaram a história com injustiça em nome de Deus. Falaremos sobre alguns agora, 7 homens que com certeza não só envergonharam a sua instituição, mas que envergonharam a humanidade com suas atitudes. Júlio III,
O papado do Papa Júlio III começou em 1550 e teve uma duração relativamente breve, chegando ao fim após a sua morte em 1555. No início de seu breve reinado, Júlio parecia determinado a avançar com as reformas da igreja que ele considerava importante, mas ele rapidamente se cansou de assuntos papais e passou a maior parte do tempo relaxando e buscando prazeres simples, como sequestrar um adolescente na rua e torná-lo seu amante à força. O Papa Júlio foi tão apaixonado por este menino que o adotou como sobrinho e o promoveu a cardeal, ainda sendo um adolescente. Paulo III. Paulo III foi antecessor imediato de Júlio III e seu reinado teve significativamente menos estupros de crianças, mas o que lhe faltava em questões de homoafetividade e pedofilia, ele compensava em crueldade geral e corrupção. Paulo III supostamente assassinou sua mãe e sua sobrinha para herdar a fortuna da família antes de se tornar um papa, e rapidamente executou qualquer um que o incomodou por estrangulamento e depois por imolação. Por um lado, ele era categoricamente contra a escravidão dos povos nativos do Novo Mundo recém-descoberto, mas por outro lado, sua mais famosa amante era sua filha. Ele também foi totalmente anticorrupção na igreja, provocando sanções cruéis para os membros que fossem pegos enchendo os bolsos, mas Paulo também recebia um corte dos lucros de 40.000 prostitutas de Roma. Sinceramente, não se espera tudo isso vindo de um papa. Recapitulando, este papa matou a sua mãe e sua sobrinha para herdar a fortuna. Matava qualquer pessoa por motivos banais. Foi amante da própria filha e contratava muitas prostitutas com o dinheiro da igreja. Um belo currículo. Papa Urbano II. Ele nada mais é do que o principal responsável pela Primeira Cruzada, o primeiro de muitos conflitos entre o cristianismo e o islamismo que geram problemas até hoje. Urbano II decretou: todos os que morrem pelo caminho, seja na terra, ou no mar, ou na batalha contra pagãos, terão remissão imediata dos pecados. Isso eu concedo-lhes, através do poder de Deus a mim concedido, ao dar a cada assassino, estuprador e ladrão uma chance para entrar no reino de Deus. Ele garantiu a criação de um exército que estaria pronto e disposto a invadir a Terra Santa. O sumo pontífice aparentemente tinha algumas habilidades tremendas de oratória, uma vez que ele conseguiu convencer todo o concílio de Clermont para aprovar a Primeira Cruzada em 1095, com um discurso que terminou com a sala inteira dos seus pés gritando Deus o quer. Papa Bento IX. Em 1032, Bento IX tornou-se o papa mais jovem a assumir a cadeira papal, com alguns relatos afirmando que ele tinha apenas 11 ou 12 anos de idade no momento da sua promoção para o papado, apesar de registros oficiais relatarem que ele estava perto de fazer 20 anos. Em vez de optar pelo papel de governante misericordioso, Bento IX deu um jeito de arranjar uma cópia dos livros da série Game of Thrones do futuro e aparentemente se espelhar em seu personagem favorito, Joffrey. Em outras palavras, só quis dizer que ele basicamente era um canalha. Papas posteriores descreveram seu reinado de diversas formas. Papa Vítor III relatou: sua vida como papa foi tão vil que eu estremeço só de pensar nele. Considerando a competição entre papas ruins, isso diz um pouco sobre Bento IX. Ele era anfitrião de orgias exclusivamente masculinas no palácio e livremente estuprava homens, mulheres, crianças e animais. Bento IX também detém a distinção de ser o único papa a vender seu papado, do que ele mais tarde se arrependeu e pegou de volta à força. Mais tarde,
ele abdicou do papado e foi excomungado, morrendo como um homem normal, porém ainda excessivamente rico. Papa Estevão VI. Estevão VI não quis saber de reinar como seus contemporâneos pervertidos, violentos e corruptos, mas o cara definitivamente sabia como guardar rancor. Quando ele subiu ao poder, Estevão ordenou que os restos mortais do seu predecessor, Papa Formoso, fossem exumados para que o cadáver pudesse ser julgado por seus pecados. Sim, você ouviu isso corretamente. Esse episódio bizarro é conhecido como Sínodo do Cadáver e foi facilmente o evento mais estranho da história papal. Estevão VI fez com que o cadáver de Formoso fosse sentado em seu trono, vestido de vestimenta e adereços papais, para que respondesse por seus crimes, que eram, em sua grande maioria, apenas decretos e ações das quais Estevão havia discordado enquanto Formoso estava vivo. Quando o veredito de culpado foi decretado, o esqueleto foi decapitado e lançado no rio Tibre. Estevão VI também anulou todos os decretos de Formoso, fazendo com que ele nunca tivesse governado. Esse episódio foi considerado tão absurdo que o próprio Estevão VI foi estrangulado até a morte, um mês após o seu julgamento. Papa João XII. Vários papas fizeram verdadeiras festas e orgias no Vaticano, o que é insano, considerado que oficialmente todos eles estavam no celibato. Celibato é a ausência de sexo. Mas João XII provavelmente tinha mais libido do que qualquer outro sumo pontífice. Ele se tornou papa com apenas 18 anos de idade e logo desenvolveu uma reputação de estuprador e de pervertido. Ele supostamente estuprava suas duas irmãs regularmente, além de ter ordenado um menino de 10 anos a se tornar bispo. Por que não? Ele também sentia um prazer inigualável ao fazer amor nos locais mais santos do Vaticano, como os túmulos de São Pedro e São Paulo. Quando ele não estava afim de atividades tão libidinosas, ele gostava de passar o tempo arbitrariamente torturando e castrando cardeais. Seu reinado de 9 anos começou em 955 e terminou em 964. Depois que ele foi assassinado por um marido ciumento que o pegou na cama com a sua esposa. E em primeiro lugar, Papa Alexandre VI. Alexandre VI foi tão não cristão que criaram um drama na televisão moderna inteiro dedicado a contar as histórias das palhaçadas dele e de sua família. Você pode conhecê-lo por seu nome de família, Rodrigo Borgia. Borgia era uma família de comerciantes ricos que efetivamente compraram o trono do Papa para que Rodrigo se sentasse nele em 1492. Uma vez tornado Papa, os bons tempos começaram a rolar para a família Borgia. Alexandre VI hospedou as orgias mais elaboradas que o Vaticano já tinha visto. Coisas como 50 prostitutas amontoadas em uma única sala, onde o Papa e os membros do seu clero faziam o que queriam com elas. Ele atribuiu a alguns clérigos o dever de não participarem das orgias, para que as observassem e fizessem o controle da quantidade de orgasmos que cada membro do clero alcançava, pois ele acreditava que a virilidade era um sinal de força, e ele não aceitaria homens pouco férteis em sua panelinha. Ele casava sua filha Lucrécia com comerciantes ricos e, em seguida, declarava o casamento nulo. Ele era o Papa, afinal de contas, e absorvia todo o dinheiro deles. Aliás, ele também estuprava sua filha, que por sua vez também era estuprada por seu irmão. Alexandre VI e sua família efetivamente roubaram a nobreza de Roma e mataram quem ousasse se opor contra eles. Seu papado de 11 anos chegou finalmente ao fim em 1503, quando um dos muitos assassinos contratados para matá-lo conseguiu terminar o serviço. Ele foi envenenado e morreu lentamente ao longo dos próximos dias, com 72 anos de idade. Em meio a desgraças,
heresias, mentiras, mortes, sangue e vergonha. A Igreja Católica foi levantada e se tornou um câncer para a humanidade. O intuito do documentário não é ofender a sua religião, mas apenas mostrar a verdade. E assim termina a primeira temporada desta série, que gerou um pouco de polêmica, mas que com certeza trouxe fatos esclarecedores para que possamos entender a real situação da religião hoje e como ela influenciou no mundo. Não sabemos quando vamos produzir a segunda temporada. Cada temporada é composta por 4 episódios. Pode ser daqui a 3 meses ou daqui a 1 ano. Eu ainda não sei, mas uma coisa é certa: a sua mente se abriu, concordando comigo ou não. Questionamentos nesse momento são feitos. Cabe você julgá-los, administrá-los e refletir. Até a próxima temporada de O Lado Obscuro da Igreja Católica.